Seu filho tem TDAH? Então, fica comigo que eu tenho 8 dicas práticas para melhorar a rotina da sua criança. Olá, eu sou Nara Gisele, psicóloga infantil, e esse é o nosso canal Falando de Comportamento. Esse é mais um vídeo da série TDAH. Se você está chegando agora e ainda não assistiu os nossos outros vídeos sobre o TDAH, vou deixar aqui um card para vocês para acompanhar os demais vídeos. E aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like para você ficar informado sobre tudo que a gente posta aqui, que acontece por aqui. Hoje nós vamos falar sobre a intervenção no TDAH, né? E aí eu vou trazer também 8 dicas práticas para organizar a rotina e melhorar a vida das crianças com TDAH. A gente sabe que a intervenção no TDAH ela é multiprofissional, né? E muitas vezes ela vai partir de uma terapia medicamentosa associada a terapias complementares, como a psicologia, a terapia ocupacional. Muitas vezes vai precisar também da nutrição, da fonoaudiologia, da psicopedagogia, da psicomotricidade, entre outras, né? Então, geralmente, o dia a dia de uma criança com TDAH, ela vai ser suplementada aí por várias terapias. Mas como fica o dia a dia, a vida prática dessa criança junto aos pais? Então, hoje eu vou trazer 8 dicas, tá? Dica número 1. É super importante que os pais tenham ciência de que a criança com TDAH, ela tem muita dificuldade de compreender o tempo. Ela tem a dificuldade de lidar com o tempo, né? Então, uma das formas de os pais ajudarem essas crianças é ensinando elas a planejar o tempo, né? Então, dica número 1, ensinar a criança a planejar o tempo. Como que a gente pode fazer isso? Se o seu filho não sabe horas, se ele não sabe, não compreende as horas, é muito pequenininho ainda, você pode ensinar a criança a mapear o tempo a partir de desenhos. Como, por exemplo, desenhar um círculo, dividir esse círculo em partes e ir colorindo as partes que ele está usufruindo naquele momento, né? Mas mais do que isso, ensinar a criança a compreender que as coisas acontecem dentro de um determinado tempo, né? E planejar o tempo com a criança é ensinar a criança o antes, o agora e o depois, né? Então mostrar para ela que determinadas coisas vão acontecer agora, outras coisas vão acontecer depois, outras coisas já acabou o tempo, já passou ou já aconteceu, e deixar tudo isso muito claro de forma que a criança consiga se organizar. Dica número 2, organizar rotina. As crianças precisam ter uma rotina estruturada, porque muitas vezes elas se perdem dentro das suas necessidades maiores ou dentro da sua zona de conforto, da sua zona de prazer. Então, fazer múltiplas tarefas ao longo do dia pode ser muito difícil, né? E as crianças que têm predominância na desatenção, elas vão deixar muitas coisas de fora dessa rotina. Então, utilizem várias estratégias para manter essa rotina estruturada e organizada, né? Então, pode ser um quadro de rotina, pode ser agendas eletrônicas, pode ser marcadores de rotina, onde você vai colando bilhetinhos ao longo do dia para a criança, agenda física, né? Pode ser bilhetinhos mais animados, né? Imagens com as crianças menores. Então, tentem utilizar uma organização visual para ajudar essa criança a se estruturar e compreender tudo que ela tem que fazer ao longo do dia. Mas para as crianças pequenas que têm muita dificuldade de execução, né, de executar essa agenda, na maioria das vezes você vai precisar ajudar a criança a passar por essa agenda ponto a ponto, né? E para facilitar isso, é muito bom quando a gente introduz reforço para a criança cumprir, né? Quando a gente reforça o comportamento dela porque ela cumpriu determinadas ações, né? Seja reforço social, seja reforço tangível, né? Que é ir lá e dar uma comemoração a mais com a criança, com recursos concretos, porque ela conseguiu concluir essa agenda, colocar uma fichinha, um carimbo na mão, um like lá na agenda física dela ou no quadro de rotina,
para aumentar a motivação para ela se manter organizada. Dica número 3, né? Fazer a criança cumprir as atividades. A gente sabe que é muito difícil finalizar atividades para aquelas crianças que têm muitas demandas, né? E que também têm acentuadamente o déficit de atenção. Então, muitas vezes, elas começam a fazer atividades e elas se perdem diante dos estímulos ambientais, né? E acabam se cansando se essa rotina é muito intensa, né? Então, quando as atividades das crianças são muito exigentes, quando elas exigem demais da concentração, das cognições, é muito complexo para a criança concluir essa atividade, fica cansativo, muitas vezes desprazerosas, e aí as crianças começam a ter problemas de comportamento e acabam não finalizando as atividades. Então, ensinar as crianças a finalizar uma atividade parte também da organização dessa rotina, intercalando atividades mais exigentes com atividades menos exigentes, atividades mais prazerosas com atividades menos prazerosas. E aí fica próximo da criança para ajudar ela a concluir essa atividade, para que ela se organize também dentro do tempo para concluir essa atividade. Ensine para ela a importância de começar e terminar, não deixar as coisas por incompleto, ou muitas vezes se perder no tempo, né? A criança começa a fazer uma atividade, mas por excesso de estímulo ambiental, ela se perde, se desorganiza, fica desatenta, o tempo passa e acaba que ela não consegue concluir, muitas vezes vai precisar muito mais da ajuda de outras pessoas e acaba que a criança fica muito dependente da ajuda para concluir as atividades. Então, ensinar a criança a finalizar a atividade e ter menos dependência de ajuda vai tornar a vida dessa criança muito mais prazerosa e autônoma, tá? Quarta dica é ensinar a criança a ter descanso, né? Ensinar a criança a ter momentos para descansar. Então, pense lá na hora de organizar a rotina da criança, inserir dentro dessa rotina momentos de descansos significativos com a necessidade dela. Então, compreender a necessidade do seu filho é um ponto crucial. Entender o quanto que ele precisa de sono, de descanso, de lazer, quais são as preferências dele, o que é mais prazeroso, menos prazeroso, onde que ele dedica mais energia, menos energia, e ensine para o seu filho que ele vai ter dedicações necessárias durante o dia, mas vai ter recompensas super prazerosas e momentos de descanso, tá? Isso vai ajudá-lo a entender a ordem das coisas, a se esforçar para o que ele precisa fazer para compensar e acessar momentos prazerosos que ele tanto almeja. Número 5 é praticar atividade física. A gente sabe que pelas contribuições das pesquisas no campo da neurologia versus da atividade física, o quanto que as atividades físicas ajudam de maneira geral na nossa saúde, mas em especial para pessoas com TDAH. Né? Então, a prática de exercício, ela ajuda muito na nossa saúde física, mas principalmente na saúde mental, né? E para as crianças com TDAH, isso é fundamental. Né? Ativa as emoções, melhora a relação social, né? Principalmente para aquelas crianças que fazem atividades coletivas, né? Como futebol, como crossfit infantil, como funcional infantil, basquete, vôlei. Então, todas as atividades que envolvem coletivo, né, que envolvem grupos e que trabalham com regras, com segmento de instrução e com atividades de cooperação, né, vão ser muito importantes para melhorar as competências da atenção, para as competências sociais e vai trazer para o dia a dia da criança momentos muito prazerosos, né? Sexta dica, dê feedbacks para o seu filho. Ensine para ele
Quando que ele foi muito legal? Reforce positivamente o comportamento dele. Diga, filho, eu fiquei muito feliz porque você cumpriu a sua rotina. Eu fiquei muito feliz porque você terminou suas atividades dentro do tempo. Mas também dê feedbacks quando ele não for legal, quando ele não se esforçar ou quando ele não fizer as coisas que deveriam ter feito. Fale com ele sobre sentimentos. Pergunte como que ele se sentiu por não ter cumprido com as suas atividades, como que ele se sentiu por ter sido impulsivo diante de uma situação desprazerosa ou diante de uma frustração. Então, dialogue diariamente. Diariamente, fale para ele sobre suas percepções, mas também colha do seu filho os sentimentos, as emoções e as percepções dele sobre as vivências do dia a dia. Dica de número 7, estimule amizades. A gente sabe que crianças com TDAH, em especial as crianças que têm predominância da impulsividade e da hiperatividade, elas têm muita dificuldade de se posicionar socialmente, porque a impulsividade acaba colocando ela em situações difíceis. Muitas vezes o filtro social é baixo, falam o que pensam sem medidas e acabam tendo muita dificuldade mesmo de serem gentis, generosas e serem agradáveis com as outras pessoas. Já as crianças com foco, ou com predominância na desatenção, apresentam-se de maneira geral com muita timidez, com introspecção. Então, ambas as crianças com predominância no TDAH de desatenção, de hiperatividade e impulsividade ou no TDAH combinado, elas vão sim apresentar dificuldades sociais. Então, mediar essa amizade, mediar essa socialização é muito importante para que as crianças aprendam a se lançar diante dos desafios sociais, aprendam a estar em grupo, aprendam a estar dentro do esporte, por exemplo, aprendam a ir bem na escola diante de trabalhos coletivos, Então estimular amizades, colocar para elas situações onde ela não foi legal com um amigo, ensinar para ela como se posicionar diante do amigo quando o amigo também não foi legal com ela, é muito importante para a vida de maneira geral. E número 8 é fazer e colocar essa criança em várias situações de brincadeiras e jogos com regras, Além de estimular a atenção, a memória, a concentração, o estímulo de desenvolvimento de estratégias, lidar com a competição, com a tolerância à frustração, é super importante a criança saber se envolver com regras, Então, a gente precisa diariamente lidar com regras, diariamente controlar a impulsividade, diariamente controlar a frustração. Então, estar envolvido com essas brincadeiras e jogos com regras vai ensinar muito autocontrole, E muitas das vezes, as crianças com TDAH, elas se esquivam muito desse tipo de brincadeira, porque elas vão ter muita dificuldade de passar um grande tempo gastando e investindo energia, se concentrando, planejando, desenvolvendo estratégia, para no final de um jogo ainda ter como resultado a frustração, que muitas vezes ela vai ter que lidar com a perda, no jogo. Então, se expor a esse tipo de atividade vai desenvolver várias competências, inclusive a competência emocional, a inteligência emocional de lidar com situações difíceis e saber desenvolver solução para esses problemas sociais que a gente tanto vivencia hoje. Então, essas foram algumas dicas práticas para lidar com o dia a dia das crianças com TDAH. Espero que possa te ajudar. Comenta aqui se você já usa alguma dessas dicas e como que essas dicas podem te auxiliar aí no seu dia a dia. Até breve!